Esse é Mário Rossi, e esse é o avião que supostamente caiu com ele a bordo. Só que tem um detalhe, esse avião aparentemente nunca caiu, mas Rossi sumiu, um grande mistério que está sem solução até hoje. Um caso que extrapolou o automobilismo, que intriga as autoridades, o FBI, a CIA. Rossi era um engenheiro da NASCAR, a maior categoria de corridas nos Estados Unidos, e o que esse cara fez pela categoria é equivalente ao que o gênio Adrian Newey é para a Fórmula 1 e Red Bull atualmente. Só que após o ano novo de 1983, ele desapareceu, sumiu, escafedeu-se. História com telefonemas misteriosos e informações erradas que a família recebia não batiam com a realidade, ou com uma suposta teoria. Mas vamos lá. Se ele não morreu num acidente de avião em 1983, o que aconteceu com ele? Cadê o cara? Qual a verdade por trás disso? Bom, na nossa tentativa de descobrir o que aconteceu, esbarramos em uma rede de contrabando de drogas de 300 milhões de dólares que se infiltrou na NASCAR. Será que o chefe da equipe estava envolvido? Talvez Mário tenha sido ganancioso demais? Ou ele sabia de algo que não deveria? De fato, o roteirista separou uma história sinistra e cabeluda, uma das mais intrigantes, digna de documentários e séries de investigação, e que Hollywood já toma conhecimento. Imagine você ganhar 11 mil dólares em uma noite, porém por mau gerenciamento e por companhias erradas acabar gastando 15 mil. Nosso personagem de hoje, Mário Rossi, apesar do sucesso nas pistas, gerenciava muito mal seu dinheiro. Engenheiro e mecânico extremamente talentoso e habilidoso, Mário pode ter sido seduzido pela grana fácil do tráfico de drogas. E esse relacionamento com o lado errado da lei mudou sua vida. Vamos entender melhor isso aí. Consumo e comércio ilegal de drogas nos Estados Unidos estava explodindo nas décadas de 60 e 70. Diversos traficantes faziam rotas dos mais variados tipos para enganar a polícia, dentre alguns aviões, lanchas e embarcações menores, levando as drogas da Colômbia para o sul da Flórida. E o dinheiro sujo precisava ser lavado em algum lugar. E eles começaram a investir na NASCAR, bancando algumas equipes e pilotos. Rossi teve contato com essas pessoas e prestou serviço para elas, trabalhando com os motores de lanchas, tornando-as mais fortes e eficientes. Mário chegou a ser preso por 7 anos por conta do seu envolvimento, porém nunca foi provado que de fato ele foi traficante. Mas estamos falando tanto de Rossi que precisamos entender melhor a sua história, como de fato ele chegou no mundo das corridas da NASCAR. Nascido em 17 de novembro de 1932 em Trenton, Nova Jersey, desde cedo mostrou interesse por carros e cresceu dentro de oficinas e ferros velhos. Na verdade, ele desmontou e remontou com sucesso um motor pela primeira vez com apenas 7 anos. Ele ficou muito conhecido por suas excelentes habilidades como construtor de motores e mecânico, e com uma inteligência fora do normal e capacidade de se adaptar a diversas situações. Quando Mário se tornou adolescente, ele já comandava sua própria oficina mecânica, e a meta dele era a NASCAR. Justamente nessa época, a categoria vivia uma grande expansão e cada vez mais entrando na rotina de quem gostava de carros e corridas. Os fabricantes já investiam e ídolos estavam sendo formados. A ambição e determinação de Mário para corridas era tão grande que ele começou atrás do volante. Além de se aventurar nos boxes, aos 23 anos, ele foi capaz de competir em sua primeira corrida na NASCAR, em uma de suas divisões, a Grand National. Após algumas corridas no meio do pelotão, sem chances de vitória, ele percebeu que sua verdadeira vocação não era ser piloto, mas sim chefe de equipe e mecânico. Conforme foi passando o tempo, Mário foi mudando de emprego e de residência várias vezes. E isso é um ponto interessante para entender ou tentar o que aconteceu com ele. É o seguinte, a vida pessoal dele era muito atribulada e por mais talentoso que fosse, ele sempre estava no perrengue, sempre precisando de uma grana, de um extra a mais. Teve alguns anos que a coisa ficou tão ruim que em um momento ele e sua esposa declararam falência e se mudaram de cidade. Foram para Atlanta, em busca de melhores oportunidades. Ele foi trabalhar como mecânico de carros normais e chegou a voltar a correr em categorias menores, bem regionais. E aí vem um ponto chave na nossa história. Justamente nessa época, Mário conheceu pessoas que se envolviam com negócios estranhos, escusos, moralmente incorretas. As coisas não eram muito claras. Ele fez amizade com 2 caras que você vai ouvir falar de novo nesse vídeo.
O dono de equipe Billy Harvey e o piloto Gary Barlow, esses já participavam de corridas, mas tinham uns patrocinadores estranhos que ninguém entendia direito qual era o objetivo. Guarde essas informações, mas agora voltando para nossa saga, nosso querido engenheiro seguiu fazendo história. Ele trabalhou com diversos carros e tipos de motores diferentes, adquirindo conhecimento do esporte e desenvolvendo conexões importantes para o seu futuro. Ele voltou ao circuito da NASCAR após conseguir oportunidades em algumas equipes de ponta. Ele foi crescendo, até que se tornou chefe de equipe e mecânico muito respeitado, querido em toda a garagem da principal categoria de corridas nos Estados Unidos. Rossi trabalhou com vários pilotos, incluindo estrelas da NASCAR como Fireball Roberts. Andando junto com os grandes, Rossi recebia convites de trabalho o tempo inteiro. Só que além da corrida em si, ele começou a trabalhar em algo que pouquíssima gente dava atenção na época, a segurança dos carros. Nesse período, como em outras categorias do automobilismo, as mortes eram comuns. Depois que 2 pilotos muito amigos dele morreram em acidentes bem feios, Joe Heatherby e Billy Wade, Joe se mergulhou de vez em melhorar a segurança dos carros e começou a estudar e desenvolver tecnologias. Especificamente, ele introduziu 2 medidas de segurança que reduziriam indiscutivelmente o número de mortes e ferimentos graves decorrentes de acidentes. A primeira inovação foi a criação de apoios de cabeça para o banco do motorista, uma espécie de avô do Hans Device, o equipamento utilizado por pilotos das mais diversas categorias pelo mundo, principalmente na Fórmula 1, reduzindo lesões no pescoço e chicotadas. Outro avanço significativo de Rossi foi o redesenho dos cintos de segurança. Ele mergulhou no desenvolvimento de uma melhor configuração de cinto de segurança, adicionando uma terceira cinta. Desenho esse que foi precursor do que viria a se tornar o sistema de retenção de 7 e 9 pontos. Ele também aperfeiçoou sistemas de colagem de porcas na roda para acelerar a troca de pneus nos boxes. Porém, deixa eu te dar mais informações sobre um misterioso caso para você ir raciocinando comigo. Durante essa carreira de sucesso nas pistas, ele gastava muito dinheiro, talvez mais do que ele ganhava. Muito dinheiro com equipamentos, carros profissionais. Ele criou a própria equipe, contratando um jovem piloto talentoso chamado Donnie Ellison, que viria a se tornar uma lenda na NASCAR. Além disso, ele se tornou pai, a família cresceu, teve 2 filhas e, obviamente, a necessidade de dinheiro aumentou. Ele era visto constantemente entrando em carros de desconhecidos, indo a reuniões, sumia por um tempo e depois voltava para a garagem. Além disso, alguns empresários meio suspeitos frequentavam cada vez mais suas instalações, deixando o clima tudo meio estranho. A primeira corrida de Donnie para Rossi foi a Charlotte 600, clássica prova do calendário e com uma premiação altíssima. Só que o carro que Allison corre nessa prova tem muito pouco patrocínio. Porém, a equipe estava muito bem estruturada e Mario liderava uma equipe de mecânicos de ponta, ganhando uma boa bonificação. Mas já que tinha pouco patrocínio, você deve estar se perguntando, mas de onde vinha então esse dinheiro para pôr o carro na pista? Deixa eu voltar um pouco na história do homem para você entender melhor. Nessa temporada, embora tenha terminado em 26º, Allison obteve bons resultados e ganhou o prêmio de estreante do ano, ajudando a consolidar a imagem de Rossi como um player importante em uma categoria tão competitiva. Mario também viveu bons momentos quando a NASCAR adotou os carros aerodinâmicos, o Plymouth Superbird e o Dodge Daytona. Provavelmente quando você ver esses carros, você vai lembrar daquele personagem, daquele filme sobre corridas. Sim, o filme Carros. É no universo das corridas da NASCAR e o Rei é um personagem em homenagem a Richard Petty, o maior vencedor da história da categoria e 7 vezes campeão. Petty também utilizou esse modelo com essa asa enorme aí na traseira. Com sua moral no esporte já bem estabelecida, Mario tentou capitalizar seu primeiro acordo de fábrica, formando parceria com a Plymouth em 1968. As coisas não correram bem e ele no ano seguinte fechou com a Dodge. Para a temporada de 69, ele trabalharia com outro piloto além de Allison, dessa vez o irmão Bobby. Bom, mas isso atraiu cada vez mais a atenção de investidores estranhos para a equipe. Lembra que vocês se perguntavam de onde vinha o dinheiro? Pois bem, os problemas de grana sumiram e Rossi comprou imóveis para a família, porém não tinha uma boa relação com as filhas e esposa, ficando dias sem ir para casa. Por outro lado, oferecia estrutura e fartura, sempre tentando compensar os períodos longe. Além disso,
abriu uma oficina maior e contratou mais funcionários. Lembra do piloto Gary, que mencionei anteriormente? Além de correr na NASCAR, corria em categorias menores, em pistas de terra, muito comuns nos Estados Unidos. E como ele conseguiu grana para correr? Pois é, se meteu com muita gente errada. E a coisa foi feia, ele foi preso, quase morreu. A história é tão escabrosa que foi tema de um episódio de uma série da Discovery, Paixão por Velocidade. Mas voltando para a parte final da carreira do nosso engenheiro, lembra dos carros aerodinâmicos que Mario era especialista? A NASCAR baniu esses modelos e Rossi ficou desgostoso. Depois da conclusão da temporada de 70, o presidente da NASCAR, Bill France, decidiu acabar com o domínio deles, limitando o tamanho do motor para 305 polegadas cúbicas. Em 71, Rossi e o piloto Dick Brooks foram os únicos a colocarem na pista esse monstro com enorme asa, já que as outras equipes optaram por outros modelos e motores. Brooks chegou a liderar 5 voltas na corrida e terminou na 7ª posição. Essa seria a última aparição de um carro aerodinâmico na NASCAR. Na conclusão da temporada de 71, Mario vendeu seus equipamentos, seus carros e fechou a equipe. O durão italiano ficou desencantado com a direção que a NASCAR estava tomando. Chegou até a fazer uma espécie de retorno em 73, quando foi trabalhar para uma equipe como gerente. Porém, teve desentendimentos com uma das lendas das pistas americanas, Darrell Waltrip. Em 76, um dos maiores inovadores mecânicos e chefes de equipe na história da NASCAR aposentou de vez. Pronto, história de Mario contada. Spoilers do sumiço foram dados e apresentados, mas cadê o desfecho final? Bom, eu deixei a melhor parte para agora. Em 1982, a vitória de Bobby Allison na Daytona 500 não foi a única notícia impactante no mundo da NASCAR. Uma enorme apreensão de drogas que se seguiu 4 dias depois da corrida chocou a mídia e os fãs. As autoridades prenderam 66 pessoas, incluindo vários associados às equipes da NASCAR, no que foi chamado de Quinta-feira Negra. Entre os implicados no esquema, que as autoridades acreditavam ter arrecadado 300 milhões de dólares, estavam o proprietário Billy Harvey e o piloto Gary Bellow, da equipe na qual Rossi trabalhava como mecânico. Lembrou? Até hoje essa história não ficou muito bem contada. Essa operação teve de tudo: FBI, polícia, detetives, pilotos, mecânicos com o rabo preso, fugindo da região de Daytona Beach. Disseram que nos dias de evento, dentro e fora do circuito, era possível ver aquela cena clássica de agentes de terno e óculos escuros, andando e observando a movimentação. Muita gente foi presa, alguns conseguiram se safar e outros provaram inocência. O papel de Rossi, se houve, na operação antidrogas não ficou claro e nada foi provado de fato. Tá, mas cadê o tal mistério anunciado? Bom, ela vem agora na história. Mario Rossi foi visto pela última vez entrando no aeroporto internacional da Filadélfia, em 30 de dezembro de 1982, depois de visitar sua família no Natal. Rossi planejou uma viagem para as Bahamas, um lugar lindo e excepcional para férias, porém um paraíso fiscal de muita gente, inclusive de criminosos. E viajaria em um pequeno avião. Lá no paraíso alugou uma casa para aproveitar as férias. No ano novo, sua família recebeu uma ligação, dizendo que Mario havia morrido em um acidente de avião. Porém a coisa ficou mais estranha. A empresa que redigiu sua apólice de seguro de vida determinou que o acidente nunca aconteceu. A documentação mostrava várias vendas do avião posteriormente à data do tal acidente. Alguns dias depois, sua família recebeu um outro telefonema. Uma mulher que se autodenominou Betty afirmou ser a namorada de Mario e disse que ele morreu em um acidente em um pequeno avião particular, mas não necessariamente o avião em que iria voar imediatamente naquela primeira ocasião. Mas como dizem no cinema, sem corpo, sem morte. E o corpo de Mario nunca foi recuperado, e não se tem nenhum registro de um acidente de avião nas Bahamas naquela época. Mas calma que não acabou. A família recebeu outra ligação, dessa vez um homem dizendo-lhes especificamente para não irem às autoridades e nem investigarem por conta própria. A família nunca acreditou em nenhuma dessas versões e mesmo com medo até hoje investiga o que aconteceu. Membros da família disseram que outras ligações misteriosas aconteceram, sempre os alertando que não deveriam investigar as circunstâncias do sumiço.
Independente disso, Rossi quase certamente desapareceu por causa da operação de contrabando de drogas que as autoridades desmantelaram. Seria uma possível ligação, e aqui agora estamos supondo pela lógica dos fatos, mas existem algumas possibilidades. 1. Alguém sumiu com Rossi para impedi-lo de acusar outras pessoas. 2. Ele fugiu temendo ser preso pelas autoridades ou assassinado por contrabandistas ainda à solto. E 3. Ele cooperou com as autoridades e entrou em um programa de proteção a testemunhas, embora os registros não mostram os testemunhos em julgamentos subsequentes na corte. O desaparecimento de Mário ainda permanece um mistério até hoje, e é seguro assumir que nunca saberemos o que realmente aconteceu. Uma de suas filhas, alguns anos atrás, falou abertamente sobre o caso, contando sua experiência e afirmando que até hoje a família não tem a menor ideia do que aconteceu. Uma série de podcasts chamada The Sneak, em inglês, foi produzida contando a história e entrevistando personagens que conviveram com Mário. A história de Rossi é tão rica e cheia de detalhes que até aquele carro, o Dodge Daytona que citamos antes, o último a ser utilizado, virou um algo a mais nisso tudo. O carro, que já tinha uma importância histórica, ganhou mais relevância depois do que aconteceu com Rossi. Virou o Rossi Daytona. Mário deixou para trás 2 irmãs, 2 filhos e 2 netos que tiveram que lidar com essa tragédia e lutar com a incerteza do que realmente aconteceu. E essa, de fato, é uma das histórias mais loucas da NASCAR e do automobilismo, e que permanece até hoje sem solução. Mas de onde veio essas histórias tem mais. Em uma época que tráfico de drogas, falastrões e impostores amantes por velocidade circulavam as categorias americanas, muito nome notável surgiu e contos macabros. Por exemplo, você sabia que um piloto traficante fez parte de categorias nos Estados Unidos? Piloto esse que botava muita gente no bolso dentro das pistas. Porém, para competir e bancar suas corridas, ele vendia uma certa grama verdinha que muita gente faz uso. Dá para acreditar? Não, né? Nem eu acreditava até ver esse vídeo que já começou aí na sua tela. E você pode entender melhor toda essa história maluca. Te vejo já!